voltamos. E para você que está nos acompanhando, a Valdísia está falando aqui para mim sobre os benefícios da inclusão para esse aluno com deficiência. Valdísia, você falou um pouquinho sobre o aluno, mas na perspectiva do professor e dos pais, como é que fica? Então, Miriam, lembra que a gente falou do preconceito, né? Ainda existem pais que acreditam que ele não tenha benefício, né? Dentro do ensino regular. Certo. Mas felizmente a gente tem muito mais pais acreditando nessa nova proposta, né? E por acreditar nessa nova perspectiva, estão colocando seus filhos nas escolas regulares e a gente está conseguindo ver a evolução significativa dessas crianças. Então, quais são os benefícios? Eu acho que o grande benefício é talvez uma situação que a gente nem perceba, que é a valorização da pessoa humana, né? Dar igual valor, igual importância, igual valor, celebrar a diferença, né? Não discriminar, não separar, né? Celebrar, né? Celebrar porque todos nós somos diferentes em alguma coisa, em alguma situação. Com certeza. Então isso é um grande benefício. O outro poder ver o amigo dele com deficiência e com respeito, né? Valorizá-lo enquanto pessoa humana, ter uma percepção diferente, né, de que ele tem que fazer parte. Eu acho que o grande benefício é o benefício que a gente, da mudança cultural, da mudança da sociedade, da sustentabilidade social. A gente fala, a sustentabilidade do planeta, a questão do meio ambiente, ótimo, excelente. Mas a sustentabilidade do ser humano também é essencial para a vida. Sem o ser humano, né? Não tem vida. Como que vai ter continuação, né? Com certeza. Então, assim, ser inclusivo é ser sustentável, né? Ser inclusivo é ser viável, né? Certo. Então, esses são os benefícios que eu acredito. Para o pai, né, é perceber que o filho dele pode conviver com todos, né? E nessa convivência, ele aprender. Porque quando a criança só convive com a dificuldade, né, e aquelas proposições da própria deficiência, né, alguns comportamentos, né, algumas situações, ele não tem outros tipos de experiências. E aí a gente percebe assim, na escola, a criança que está babando, né? E o colega que vai lá, olha, pega o paninho, enxuga, eles né? têm um cuidado, né? É muito grande, né? Interessante. É muito grande. E assim, só de você ver uma criança perguntando assim, professora, aquele meu amigo, e fica preocupado de falar que ele tem deficiência ou tem outra coisa, como eu falo? Ah, a Maria, minha amiga Maria, ela está precisando que eu leve ela junto. Eu posso levar? Eu posso? Olha só, é muito lindo ver isso, porque eles querem ajudar. Né? Eles aceitam, as crianças, na verdade, aceitam muito mais fácil que nós adultos. Com certeza. Por quê? Porque nós adultos temos aquele histórico de não ter convivido. E agora é natural eles conviverem com quem tem alguma deficiência. E os professores? Os professores, eu já venho trabalhando com educação inclusiva pelo menos nos últimos 20 anos, né? E mais intensivamente nos últimos 16 anos, porque trabalhava em outro município na mesma linha do trabalho da educação inclusiva, né? A educação especial sob a perspectiva da educação inclusiva. O que a gente percebe que o professor, muitas vezes ele desacredita dele, que ele pode, que ele consegue. Porque também tem a questão do medo, né? Do novo, do desafio. Mas o que a gente percebe ao longo do trabalho é que a competência de trabalhar não é com a deficiência, é com a pessoa humana. Né? A gente fala, então veja o ser humano por trás da deficiência, né? O ser humano que está ali. E aí você consegue encontrar caminhos para poder trabalhar. É fácil? Não é, porque culturalmente foi ensinado que precisa de nós, professores especializados. Só nós daríamos conta de resolver as questões e as necessidades das pessoas com deficiência. E hoje, ao longo desses 16 anos mais intensivos de educação inclusiva, né, a gente percebe que todos nós estamos aprendendo. Mesmo eu constantemente. Com certeza. Vou pegar um exemplo, eu fiz educação especial, fiz todas as áreas, fiz a deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência visual,
Fiz agora a especialização em atendimento educacional especializado, a gente também fiz deficiência física, e a gente, quando se depara com uma situação, a gente percebe que não está escrito nos livros aquilo que a gente vai, entendeu? Mas esses dias eu me deparei com a situação assim, porque a gente estuda, mas a gente nunca sabe tudo. E graças a Deus, né? Porque o dia que você souber tudo, para que continuar? É verdade. Eu estou me sentindo novata no magistério, porque quando você se depara com uma inclusão, é muito diferente a prática do que está na teoria. Do que está escrito nos livros. Se você não tiver a dedicação, o amor, olhar essa criança como um ser humano, como você está falando aqui, realmente, às vezes, dá vontade de desistir. Mas não podemos desistir. Porque, felizmente, houve evolução até nos prognósticos de vida. Quando o pai e a mãe levavam um bebê ao nascer com alguma deficiência, assim, a gente tem históricos e relatos de pais que davam assim, X tempo de vida para aquela criança. Aí vai viver tanto tempo. E aí a gente percebia que o tempo e o prognóstico que fora dado não acontecia. Ainda bem que não acontecia, né? Evoluiu a ciência, evoluiu o pensamento das pessoas, evoluiu em todos os sentidos. Certo. Valdice, você comentou que as suas formações, né, específicas, e até voltando um pouquinho ao início, nosso primeiro bloco, se não me engano, que você comentou que a maior dificuldade para a pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho é a que tem deficiência mental. E a gente estava conversando no intervalo, como é que fala? Dúvida minha, que eu quero saber, mas de repente outras pessoas também. Por que a pessoa com deficiência mental, ela tem essa barreira, digamos assim, vai maior do que uma que de repente é auditiva, tem a deficiência visual? Então, Miriam, existem estudos sendo relacionados nessa área, né? E a gente tem históricos já de pessoas que estudam, né? Romeu Sazak e outros tantos, né? Voltados para a pessoa com deficiência e inclusão. Muitas vezes é o puro preconceito, né? De achar que uma pessoa com deficiência mental vai ter um comportamento muito diferenciado, não vai respeitar ordens, não vai... vai aprender como outro. Isso, e já tem trabalhos que comprovam, né? E a gente pode ver até hoje isso no mercado de trabalho, principalmente no atendimento, que as pessoas também com deficiência mental, síndrome de Down e outras síndromes, realizam... São capazes. Trabalho com muita capacidade, né? Tá certo. Com muita capacidade. Por que será que não, né? Infelizmente, Miriam, é pelo preconceito. Quer dizer, a gente vai e volta e a gente vai bater na mesma tecla do preconceito. Do preconceito. Olha só, Valdísia, em relação às adaptações, elas beneficiam apenas a pessoa com deficiência? Na verdade, Miriam, assim, as adaptações, a gente quando pensa em adaptação, pensa em adaptar por quê? Porque existem barreiras, né? Existem barreiras que impedem o acesso da pessoa. O que hoje a gente fala de barreiras, que barreiras são as mais significativas? As barreiras arquitetônicas, que são os espaços, lugares que não tem rampa, que não tem elevador adaptado, né? Não tem área de circulação, não tem indicação para o cego. Você falou do semáforo também. O semáforo adaptado sonoro, né? O semáforo sonoro, a gente vai ter na cidade também, possivelmente, brevemente, semáforo sonoro, porque assim, há necessidade de mudar a concepção, né? No sentido de que que a adaptação não é bom também só para quem tem deficiência, é bom para uma pessoa que tem dificuldade para caminhar, um carrinho de bebê, num terreno esburacado, íngreme, vai ter dificuldade. Uma pessoa que é idosa, que usa uma bengala, vai ter dificuldade, né? Uma criança que não chega a ter deficiência, mas tem uma dificuldade de locomoção por qualquer motivo, uma pessoa que está assim, transitoriamente com algum impedimento para andar, vai ter... A adaptação do espaço físico é bom para todos. E tem uma outra coisa, que é a questão da atitude, que são as atitudinais, que eu acredito que é a parte mais difícil
da gente mudar. Ah, é verdade. Que é a que está relacionada ao preconceito, ao desrespeito. Então, a adaptação, ela não é boa só para quem tem deficiência, é boa para todo mundo. Até porque a inclusão, ela tem que ter transformação, né? Na verdade, para que aconteça a inclusão, precisa ter essa transformação, que é o que você está falando, né? São atitudes que precisam ser mudadas. A inclusão para você, na tua opinião, hoje no Brasil, como que está? Em rápidas palavras, que o nosso bloco está terminando. Eu acho que a gente está em processo. Né? A gente está caminhando para vencer a exclusão. Né? Esse caminhar, ele é construído em cada município de uma forma. Né? E quanto mais a gente caminhar no sentido de vencer a exclusão, vencer o preconceito, sensibilizar as pessoas para olhar todos com um olhar de respeito, é o caminho. Você falou algo muito interessante que me fez pensar. A gente fala tanto de inclusão e esquece a palavra exclusão. Né? Que se torna até a maior prática é a exclusão. A gente tem que pensar nisso, né, Valdísia? Olha só, nosso bloco está terminando, nós não podemos estourar, que a Anistéia já está ali com a plaquinha, mas nós vamos para um intervalo rapidinho e quando voltarmos, a Valdísia vai falar sobre o trabalho dela aqui em Cubatão. Continue conosco, tá? TV Polo.